correr dos meses aí, e uma pergunta que foi enviada aqui para a gente, para você responder, pastor Ené. Quem foi o maior agente para a consolidação desse processo? Bem, obrigado pela pergunta, Hugo. Talvez as pessoas vão pensar que a minha resposta seria Martinho Lutero, na realidade, né? Mas, na realidade, o maior agente foi o Espírito Santo. Tenho certeza absoluta que foi o Espírito Santo, né? Claro, utilizando alguns homens, mas o maior agente foi o próprio Espírito Santo, entendeu? Era preciso, como o pastor ele tinha comentado, levantar homens para bater de frente com o que estava acontecendo, né? Então, sem dúvida nenhuma, o maior agente foi o Espírito de Deus, sim, com certeza. Amém. Pastor, o Eudes quer falar mais algo sobre isso? Quem foi o maior agente que culminou, que consolidou, como que é? Consolidou. Isso, consolidou, é porque a pergunta... Falando em línguas aqui, irmãos. Isso, falando em línguas. Esse processo... Glória a Deus. De verdade, eu acho que já está mais do que respondido, né? Porque o Espírito Santo, e ainda que alguém tenha sido levantado grandes homens de Deus, ainda assim mantém-se nele o Senhor, porque a palavra diz que convém que a gente seja diminuído. Então o processo nasceu no lugar certo, foi promovido pela pessoa certa, e com toda certeza o Espírito Santo de Deus que encorajou, animou alguém, homens, né? Uma geração realmente que foi extremamente usada pelo Senhor para tirar essa trava, né? Quebrar essas barreiras que impedia que o Evangelho fosse levado à frente e a volta de Cristo fosse, abre aspas, abreviada, né? Porque a gente sabe que a palavra do Senhor tem que ser pregada em todo o mundo. Então, se o inferno conseguisse manter todo aquele monopólio através da vida de outros homens que não conseguiam enxergar, efetivamente o Evangelho de Cristo seria impedido de ser pregado e a vinda de Cristo, de algum modo, estava sendo retardada, né? Então, por mais que muitos homens foram usados para começar esse processo, mas sem a vinda do Espírito Santo, sem a orientação do Espírito Santo, isso não teria acontecido, não é isso, pastor Davi? É que, na verdade, todo movimento espiritual começa em Deus, não é verdade? A gente só dá continuidade àquilo que o Espírito Santo está falando. Tanto que eu acredito que até esse debate aqui, essa reflexão sobre a reforma protestante é um mover de Deus. Porque tem muitas coisas boas que a reforma protestante nos trouxe, que estão sendo desconsideradas nos dias atuais. Na outra pergunta que foi feita para o pastor Eudes, eu até fiz uma anotação aqui. Nós precisamos voltar à Bíblia, irmãos, porque mesmo com tantas versões das Escrituras Sagradas, aplicativos gratuitos para nós termos a Bíblia em nossas mãos, eu acredito que nós nunca vivemos uma era de tanto analfabetismo bíblico. Ou seja, lá em Provérbios, tem um provérbio que me chama a atenção, diz assim: a alma farta, ela pisa o favo de mel. Para a alma sedenta, até o amargo é doce. Então nós estamos vivendo uma época com relação às Escrituras que existe uma fartura. Existe uma fartura. E o que acontece? Essa fartura da palavra de Deus, ela está sendo muitas das vezes rejeitada pelas pessoas. Então, a maioria dos cristãos não conhece as Escrituras como elas devem ser conhecidas, e isso gera, né? Então o Espírito Santo, através dessa live, está te chamando a novamente voltar às Escrituras. Porque muitos dos erros que são aceitos pelos cristãos é por desconhecimento bíblico.